É, mas então Sim. dá pra ver que você é um cara muito natural, muito espontâneo, né? Mas de uma força fodida e muito importante pro rock brasileiro, né? Você tem essa noção, né? Quando eu te mando mensagem assim, tem uma lenda aí, é tipo, é uma lenda, né? Um cara que. Ah, a gente não falou, por exemplo, do aborto elétrico, o Renato Russo. Nós não chegamos nesse ponto, ou não pode falar. Pode. Não tem nenhum. Pode falar de qualquer o que você Porque essa quiser. cena em Brasília, né? Esse momento em Brasília desses encontros é um negócio muito mágico. É muito maluco, cara. Porque são duas turmas, na verdade. Uma começa quando eu tenho. Quando eu conheço o Bi e o Ebert. Isso, Tá. isso acontece quando eu tenho 11, 12 anos. Ah, tá. Tá? Aí eu vou embora do Brasil. O Ebert e o Bi saem de Brasília. O Ebert vai estudar arquitetura, acho que na Federal do Rio, ou na PUC, eu não sei aonde ele vai. E o Bi vai estudar zootecnia No Rio também. em Seropédica, no interior do Rio. E saem de Brasília. E eles voltam, e aí nasce, embora eles já tocassem juntos, nasce os Paralamas. Os Paralamas, Enquanto eles estavam na faculdade? acho que enquanto eles estavam na faculdade, sim. Enquanto eles estavam na faculdade, porque o primeiro baterista era um cara chamado Vital, da música, Vital e Sua Moto, Ah, que legal. que não era um grande baterista. Tá. Aliás, estava muito longe dos dois em nível. Tá. E quando aí eles tiram o Vital da banda e põe o Baroni. Baroni acho que estudava eu acho. Tem que ver. Eu acho que o Baroni entra na foto porque ele estudava na Rural com o Rio, não com o Bi. Com o Bi, E aí o ah. Bi acho que traz ele através da Rural. E aí nasce os Paralamas que todo mundo vem a conhecer. Porque quando gravou Vital e Sua Moto já era o Barões. Já era o Baroni. E eles são a primeira banda da nossa turma a gravar. Eles gravam em, acho que 83, 2, 3, eles gravam por aí, logo no começo dos anos 80. Ok, mas então eu conheço esses caras no começo dos anos 70, no meio dos anos 70. Eu vou embora do Brasil. Quando eu volto com 15 anos, um pouco depois, quando eu tinha acho que 16 anos, eu dou de cara com o Aborto Elétrico tocando na rua. Ah, tá. Já tava formada a banda. O Aborto Elétrico naquele momento, era o Fê Flávio, que toca no Capital hoje, e o Renato. Que são irmãos, né? São irmãos. Era o Flávio no baixo, o Fê na bateria, e o Renato tocava guitarra e cantava. E eles estavam tocando numa calçada. Estavam tocando numa calçada para ninguém. Devia ter 5 pessoas vendo. E as 5 pessoas que estavam assistindo era outra banda punk de Brasília. Que ia tocar depois. Que ia tocar depois. Que era Blitz 64. E na verdade, a banda chama Blitz. Só que aí surge a Blitz do Rio. Ah, tá. Aí quando surge a Blitz do Rio, eu digo, caraca, tem outra banda chamada Blitz, que porra. Aí eles mudam o nome para Blitz 64. E então. E a Blitz era o Blitz do Rio, de Você Não Soube Me Amar, com X ou com Z? Com Z. Então a Blitz deles era com X. Tá. E aí, para se diferenciar. E aí é assim que eu os vejo pela primeira vez assim, tocando numa calçada. E você curtiu o som? Tipo, tinha um magnetismo? Rafa, falar uma coisa para você, tava uma zona. Porque era assim, voz, guitarra e baixo, acho que tava tudo ligado em um amplificador só. Ah, tá. Não dava pra ouvir direito, Sim. só que a atitude dos caras, velho. Aquele Palmer, tinha um amplificador Palmer. Meus com caras 3 entradas. de coleira, de roupa rasgada, alfinete, cabelo espetado, cara, eu vejo aquilo, cara. E eu não tinha, até então, eu ouvia o que hoje é conhecido como rock clássico. Tá, o Led Zeppelin. Eu ia por aí, era isso que eu ouvia. Você não tinha entrado numa onda mais punk? Não, cara, não tinha. Punk não fazia. Aliás, eu achava punk tosco pra caralho. Eu achava que uma época. eu via aquilo e falava, você tá de sacanagem, né? Eu falava, não pode ser, você não tá falando sério, né? E eu lembro de quando e depois a gente começa. Eu tava na época, cara, ouvindo os primeiros discos do Kansas, tava ouvindo o Toto, tava ouvindo Coisa sofisticada. ouvindo coisas mais o prog rock, saca? Sim. Do Rush, onde os caminhos que o Rush estava tomando. Eu tava ouvindo, minha cabeça estava indo mais nessa direção, sacou?
E você já estava numas de ser músico, ter banda? Como que era? Não. Eu tinha um maior problema com concentração, de aprender a tocar. Sacou? Hoje, em retrospecto, acho que é ligado ao meu TDAH. Mas eu tinha entrado em cursos de aprender a tocar bateria, de tentar aprender música, e eu não conseguia ter a concentração necessária. Então eu já tinha desistido, meu lugar era do lado de lá do balcão. Eu era um consumidor. Até aparecer o punk rock. Ah, legal. Um dos motos do punk é faça você mesmo. Sim. E quando eu conheço o Aborto Elétrico, a turma deles era muito pequena. Eram eles, os 3 músicos, e devia ter um séquito em volta deles de umas 15 pessoas, talvez, que ia aos shows. A gente conhece umas meninas que frequentavam, a gente entra se aproxima deles, dessa turma deles, através de 2 meninas que nos dizem onde vão ser os próximos shows. Ah, que legal. E aí a gente fica sabendo. Tem um filme, desculpa te interromper, tem um filme que conta Tem um a história filme, Somos Tão Jovens. Somos Tão Jovens, né? Não é? E tem umas meninas, alguma dessas do filme? Sim. Tem uma até Cris, que foi uma grande amiga do Renato, Paixão, sei lá, uma paixão adolescente. Sim, mas não, aí é que tá. O Renato tinha meio 2 turmas. O Renato tinha uma turma de gente meio. Porque o Renato era, acho que, 5 anos mais velho do que eu, ou 4 anos mais velho do que eu. Então eu tinha 16, o Renato tinha 20 já. Tá. Puta, faz muita diferença nessa época, faz uma puta diferença, sabe? Mas, no entanto, ele tinha uma turma ligada à universidade, ele estudava. Acho que ele se formou em comunicação, eu acho. E dava aula na cultura inglesa, de inglês. E a gente começa a seguir o Aborto Elétrico, eu, o Dado e o Pedro. Onde eles fossem, a gente começa a ir atrás dos shows. E num primeiro momento ninguém fala com a gente. Assim, quem são esses caras? Quem são esses São idiotas? os nossos fãs. E eram os primeiros fãs, porque eram as primeiras pessoas que não eram conhecidas. Da turminha, não eram da turma e que estavam se interessando pela música. E Rafa, falar um negócio pra você. Quando a gente começa a frequentar, aí a gente vê o que é o Renato. A gente começa a entender o que ele estava cantando. Porque já existia várias, já existia Química, Tédio, Que País é Esse, Fátima, Veraneio Vascaína, todas essas músicas já existiam. Quando a gente vê isso, a gente fala, caraca, cara, olha o que o rock brasileiro é capaz de fazer em português. E aí, pum, aí muda tudo. Aí eu lembro de porque num primeiro momento os caras ficavam me mostrando Ramones e eu mostrava CDC de volta. Falava, não, vocês estão. Olha isso aqui, ó. Tinha saído Back in Black. Sim. Então eu mostrava o olha Back in se os Black. Ramones soubessem tocar, como ia ser. Olha isso aqui, ó, Back in Black. E aí ele me mostrava End of the Century dos Ramones. E aí um dia, cara, cai a ficha. Eu entendo qual é a ideia por trás. Que legal. E quando eu entendo, aí eu viro uma espécie de um cristão novo convertido, entendeu? Eu jogo fora todos os meus discos, cara. Tudo que eu tinha. É mesmo? Juro, cara. Eu tinha uma coleção de discos, velho. De vinil. Você tinha todos os LEDs, você jogou tudo fora. Eu jogo tudo fora. Até os Rush? Tudo. Cara, A gente acabou agora o episódio de hoje. Eu tinha 16 anos, cara, e punk vira uma obsessão. E eu não quero saber de mais nada. Muito idiota. Não idiota, mas que legal que você sacou e entendeu a parada, né? Sim, mas o hoje tinha essa... Mas anos mais tarde, cara, hoje, você pode... Hoje, cara, eu gosto de tudo. Voltou tudo, vamos dizer. Voltou tudo. Eu me relaciono com rock corporativo, rock prog rock, punk rock, metal. Eu gosto de tudo. Legal. E na época, não, era um ou outro. Parecia ser. Você tinha que optar, sacou? Ou ao menos para um menino de 16 anos parecia ser assim. E aí, em volta do Aborto Elétrico, começa a fazer uma bola de neve. Cada vez mais gente começa a seguir os caras. E cada uma dessas pessoas que segue o Aborto Elétrico é meio compelido a criar alguma coisa. Ou fazer camiseta, ou fazer fanzine, ou fazer uma banda. Todo mundo... Virou um movimento. Lá em Brasília, no meio do nada, porque Brasília, embora, era a capital do Brasil, mas era uma cidade inacabada ainda.
tinha mato entre as quadras, sabe? Ok, era a capital administrativa do Brasil, mas era longe do Rio de São Paulo, longe de tudo. Não tinha... O mundo era bem menos conectado. Né? Muito menos conectado. A gente não sabia da cena. A gente achava que o que estava acontecendo lá em Brasília... O punk rock em São Paulo era fenomenal. Então, mas a gente não sabia do Collor, a gente não sabia dos Inocentes. E a gente, lá pelas tantas, descobre esses caras. Chega até nós, os primeiros são Collor, são esses. Cólera e Inocentes. E aí, quando a gente ouve, sabe... Também era... Pânico em SP. A gente ouve isso pela primeira vez e fala, caraca, olha esses caras, que porra é essa? E isso ele só entra na foto muito mais pra frente. Eu conheço o Aborto Elétrico em... devia ser 80 e... por aí. Nossa, 81. 81. Acho que foi o ano que o Queen veio pro Brasil. Eu devia ter 16 para 17. E 80, 81. Não, peraí. Isso mesmo. E muda a minha vida, meu. Muda a minha vida, porque... e mesmo assim, eu continuava do lado, eu não me via como... Eu fazia o fanzine da turma, por exemplo. A gente começa a imprimir um negócio sobre roupa, sobre política, sobre discos, reviews de discos, porque o Renato trabalhava na cultura inglesa, dando aula. E na cultura inglesa chegavam 2 jornais ingleses, chegava o New Musical Express e o Melody Maker, 2 jornais ingleses de música. Eles chegavam lá. Então a gente conseguia ir até a cultura inglesa, ler o que estava acontecendo lá, e quando o pai de alguém ia para o exterior, alguém encomendava os discos. Que legal. Os discos chegavam, eles eram gravados em cassete e distribuídos para a turma. Então eu nunca tive um disco do Clash, nunca tive disco dos Sex Pistols, nunca tive disco dos Ramones, mas eu tinha as fitas. E era assim, então, e você conseguia ouvir umas coisas obscuras, bandas da Iugoslávia, eu lembro de umas bandas alemãs, Ex-Mal Deutschland, de umas bandas de punk rock da Europa inteira, sacou? Que a gente ficava ouvindo, e chegava a gente através desses jornais ingleses. E alguém, não tinha internet, não tinha... Era assim que o som chegava na gente. E uma hora começa a ter cada vez mais gente em volta da Blitz e do Aborto Elétrico, até que, acho que em 81 eles acabam o Aborto Elétrico. E nasce, eu acho que no ano seguinte, em 82, nasce, eu posso estar errando as datas, tá? Mas é aproximadamente isso. Em 82 começa o Capital, com uma menina cantando, chamada Heloísa, e começa a Legião. Nessa fase, última fase do Aborto Elétrico, meu irmão toca guitarra. E meu irmão tinha... ele chega a compor, ele compõe, quer ver, Ainda é Cedo. Que legal. Com a Legião, ele quase entra na Legião. Ele não entra na Legião porque não era o lance dele. É mesmo? Ele tinha muita dificuldade de subir no palco. O lance da apresentação. Stage fright. É mesmo, cara? Olha só. Cara, eu tinha também. Eu tinha no começo, cara, não era uma coisa natural para mim. No começo eu lembro de beber muito para conseguir encarar uma plateia. O primeiro show que eu vou fazer em 83, em junho de 83, há 40 anos atrás, na saída da faculdade, do vestibular, dentro da UNB, na concha acústica da universidade. E eu lembro que eu enchi a cara. E durante muito tempo eu bebia para tocar, para encarar aquilo, cara. E eu ainda pego as bandas de Brasília, em 83, já estava no momento em que as bandas estavam começando a tocar fora. Tanto que o segundo show que eu faço já é no Circo Voador, com a Legião Urbana. E aí a gente conhece as bandas de São Paulo, a gente conhece os Titãs, a gente conhece o Ira, a gente conhece essa cena toda. Eu lembro até do Belotto nos hospedar em algum momento na casa dele. O Nazi vem passar um Réveillon em Brasília.
E aí essas turmas meio se fundem. Eu lembro do Nas mostrar São Paulo pra gente. A música? Não, mostrar a cidade. Ah, tá. Sabe, da gente chegar, do Nas pegar, a gente mostrar, ó, esse aqui é o centro, aqui que tá acontecendo tudo, aqui que as bandas tocam. Que legal, cara. E é assim que a gente conhece a cena. Pela primeira vez. A gente tinha ouvido também um pouco da cena baiana. A gente conhece o Camisa de Vênus. Ah, eu lembro que pintou também nessa época, bem no começo. Eles já tinham gravado, na verdade. Eles gravam, acho que pela Som Livre. Então, esse disco chega até a gente. A gente vai conhecê-los depois. Eles gravaram pela Som Livre? Cara, eu acho que aquele primeiro disco é. É mesmo? Não tenho certeza, mas eu acho que é. E tanto que a gente vai tocar com eles na Bahia. A gente vai até a Bahia, toca com eles no Teatro Castro Alves e destroem o teatro, cara. O público? O público. Porque eu lembro que o Camisa de Vênus, eles tinham essa aura punk. Eles chamavam de punk axé. E velho, e meio vandalizam o teatro. E nunca. As pessoas ficam em pé nas cadeiras. O teatro é lindo, cara. Lindo, maravilhoso. Pô, é um teatro que é tipo histórico. Histórico. E aí fecham, não deixam mais ter show lá dentro. Os shows passam todos para a concha acústica do lado de fora, ao lado. E tem esse episódio, essa saia justa. E eles nos ajudam bastante. Ah, que legal. O Camisa de Vênus. Então, eu lembro que eles levam nossas demos para as rádios alternativas. Algumas rádios tocavam as demos. No Sul, tinha uma rádio chamada, acho que Ipanema, que tocava essas demos. E no Rio tinha a Rádio Fluminense, que tocava as demos também.